Olá, quarto ano! Preparados para a nossa videoaula de quarta-feira? Hoje, o tema da nossa aula é de hidrografia. Então, pegue todo o seu material, o seu livro de geografia, que você vai abrir na página 40, porque nós vamos estudar nessa videoaula até a página 42, e também nós vamos responder a página 43 e 44, mas você vai responder sozinho aí com a ajuda do seu livro. Então, é importante que você acompanhe comigo a leitura do conteúdo e também que você possa compreender através das imagens que eu selecionei para esse vídeo todo esse conteúdo de hidrografia, porque assim ficará muito mais simples para você entender o conteúdo. Então, vamos começar? Hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre a água que nós encontramos nos oceanos e mares, a água que nós encontramos nos rios e nos lagos. Então, nessa aula, você encontrará aqui a definição de cada um desses locais onde nós podemos encontrar água em nosso planeta. Então, vamos começar com oceanos e mares, que são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. São eles os oceanos. Então, os oceanos que nós podemos encontrar é o Oceano Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Ártico e o Antártico. Nesse mapa que eu estou colocando, vocês conseguem ver a localização desses oceanos que estão banhando os continentes. Aqui nós temos o continente Oceania, aqui Eurásia, que é a junção da Europa com a Ásia, a África, a América do Sul, onde nós moramos, e a América do Norte. Nós podemos encontrar aqui o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, Ártico, Índico, Antártico e o Pacífico, não é? Porque aqui tá junto. E aqui no Brasil, que está localizado aqui, ó, nessa região, nós somos banhados pelo Oceano Atlântico. Você vai ver um pouquinho mais à frente nesse vídeo direitinho sobre essa parte aqui do nosso litoral e também da nossa costa, tá certo? Litoral. Aqui nós temos a parte litoral do nosso território. Toda essa parte aqui, que vem aqui do Amapá até um pedacinho aqui do Rio Grande do Sul, nós chamamos de litoral. E se a gente fizer a junção olhando do outro lado, vindo do Amapá e vindo nesta direção até chegar no Rio Grande do Sul, nós teremos a nossa parte da costa brasileira. Então, aqui do lado da costa, nós fazemos fronteiras terrestres com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Essa aqui é a nossa parte da costa brasileira. E esse lado aqui, onde nós fazemos a nossa fronteira com o litoral, com o oceano, a gente tem o litoral, que é essa área que está em contato com as águas do oceano. Então, toda essa parte aqui do nosso território é o litoral brasileiro. Certo? Continuando, os rios, que é a próxima definição que você vai encontrar no seu livro. Os rios, eles são correntes naturais de água doce que tomam a direção do mar, de outro rio ou de um lago. Eu trouxe para vocês esses exemplos para que você possa visualizar. Então, o encontro da água do rio com o mar, eu trouxe aqui para vocês o exemplo do rio Itanhaém, localizado em São Paulo, onde a gente pode ver aqui a ligação entre a água do rio e a água do mar. A próxima imagem, a gente tem o encontro de dois rios, do Rio Negro e do Rio Solimões.
E na terceira imagem, você tem aqui o encontro do lago Tefé com o rio Solimões. E dessa forma aqui, a gente pode perceber que as águas do rio, ela vai desembocar, a sua foz, ela terá aqui vários locais, não é? Ela pode ser o mar, ela pode se desembocar também em outro rio ou em um lago. E agora, nesse estudo que nós vamos fazer, você vai poder compreender melhor as partes de um rio. Aí no seu livro tem essa ilustração, onde você vai poder ver que aqui nós temos a nascente, que é o local onde nasce o rio. Nós também vamos ter aqui o afluente, que são rios menores que desaguam no rio principal. Então, aqui você tem esse braço aqui que a gente chama de afluente. As margens, que são toda essa parte de terra aqui, que isso é banhada pelo rio. Então, todo esse lado lateral aqui de terras, a gente chama de margem do rio. Nós vamos ter aqui também o leito. Os leitos são essa parte aqui, onde é o curso do rio, onde a água passa. Então, aqui nós temos o leito do rio. E o último, nós temos a foz, que é o local onde a água dos rios, ela deságua. E ela pode ser o quê? Como você viu lá no outro slide, isso pode ocorrer desaguando no mar, ou em outro rio, ou em um lago. E aqui você consegue, dessa forma, distinguir toda essa divisão que a gente tem dos rios, que nós fazemos de forma muito natural. Os afluentes, eles são muito importantes para um rio, pois ele pode ajudar aqui no deslocamento da água, na distribuição de água para as populações, principalmente em populações de locais onde não chove muito, como aqui no Nordeste, que você vai ver um pouquinho à frente sobre os afluentes do Rio São Francisco, rio muito importante para nós que somos do Nordeste e que sofremos com a seca. Vamos lá? Próximo característica é o fato dos rios eles serem classificados de dois tipos. Nós podemos encontrar os rios perenes e os rios temporários. Os rios perenes são aqueles rios que nunca secam. Mesmo no período de seca, ele vai continuar tendo água, porque são alimentados por seus afluentes ou porque a sua nascente está localizada em um local onde chove. São vários os fatores que fazem com que um rio ele seja perene. Normalmente, esses rios ele vai desembocar no mar. Já os rios temporários, ele é muito ligado com o tempo, com o clima daquela região. Então, se nós estamos em um período de seca, então esses rios vão secar, porque não terá o alimento da chuva para encher o seu leito. Então, aqui os rios temporários são aqueles rios que secam em determinada época do ano. Geralmente ele nasce e desemboca no interior mesmo do continente, ali mesmo no outro rio, mas isso não é regra, tá? Os rios perenes e os rios temporários, eu trouxe para que você pudesse observar aqui cada um desses tipos, tá? Eu trouxe o Rio São Francisco como um exemplo de um curso de rio de água perene e trouxe para você o Rio Curu, que é localizado lá no Ceará, que já é um rio temporário. Veja que essa ponte aqui, ela é justamente para poder facilitar o tráfego de carros nesses períodos onde esse rio tem a sua cheia. Essa imagem aqui, ela está retratando o momento de seca, não é? Onde o rio aqui, ele não tem o mesmo volume de água que ele possui num período chuvoso, por exemplo. As bacias hidrográficas é o nome que se dá ao conjunto de terras que são drenadas por um rio. No seu livro, tem esse mapa de bacias hidrográficas brasileiras. Nele, você vai conseguir ver melhor do que aqui no slide.
Esse mapa, ele está na página 41 do seu livro. Seguindo a legenda, você vai ver que em vermelho nós temos aqui a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, em azul a bacia hidrográfica do Rio Tocantins, em cinza a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, em verde a bacia hidrográfica do Rio da Prata e em amarelo nós vamos encontrar as bacias costeiras ou secundárias. Eu vou pedir para que você olhe no seu livro essa partezinha que no slide está cinza, no seu pode estar um pouco lilás, né? Depende muito da luz que está sendo trabalhado aqui na imagem. Eu tive que clarear, então mudou um pouquinho o tom, mas aí no seu livro você vai conseguir enxergar melhor. Eu quero que você preste atenção aqui no Rio São Francisco, que é o rio que corta aqui o Nordeste brasileiro. Esse rio aqui onde eu estou passando, nós temos aqui o Rio São Francisco. Todos esses outros rios aqui, que estão formando essas veias, são os afluentes do Rio São Francisco, que colaboram aqui para que esse rio tenha a sua vazão, tenha sua água correndo em seu leito. Então, você vai encontrar aí o Rio de Contas, o Rio Paraguaçu. Aqui também vai estar uma represa que é importantíssimo para o abastecimento aqui do nosso Nordeste, a represa de Sobradinho, vai estar localizado aqui também. E todos esses rios aqui, ele banha esse rio maior, esse rio principal da bacia, que recebe inclusive o nome que é a bacia do Rio São Francisco, justamente porque ele é o rio principal, certo? Então aqui você tem um mapa das bacias, das principais bacias hidrográficas do Brasil. Lagos e lagoas, que são acumulações de água de grande e de pequeno porte. Os lagos e lagoas, eles também vão ser divididos em lagos naturais e lagos artificiais. Os naturais são esses criados pela natureza, onde não teve aqui a interferência humana para ser criado. Já os artificiais, ele é criado pelo homem, e aí ele é utilizado para o seu benefício. Então, quando ele faz uma represa, ele está utilizando ali para o abastecimento ou para iluminação, para geração de energia, quando ele faz as hidrelétricas, ou então, como o exemplo que eu trouxe aqui na foto. Aqui foi um lago artificial criado para que pudesse ter o cultivo de peixes nessa região. Então, os lagos artificiais também são feitos para movimentar a economia. E muitas vezes também para embelezamento, porque muitas cidades investem em lagos, em lagos para também embelezar. Nossa cidade, por exemplo, nós temos a Lagoa das Bateias. E infelizmente ela não foi cuidada pela nossa administração municipal, mas seria um equipamento interessante para nosso lado oeste da nossa cidade, se fosse de fato, não é, cuidado como ele merecia ter sido cuidado, para que a gente pudesse usufruir desse espaço com maior propriedade. Então, os lagos, eles são divididos em dois, os lagos naturais e também os lagos artificiais. Os lençóis freáticos são formados pela água que entra pelo solo e passa por várias camadas até formar um reservatório no subsolo. Essa água aqui, subterrânea, dos aquíferos, são águas potáveis, água que pode ser consumida pelo homem. Por quê? Porque à medida com que a água da chuva, ela tem contato com o solo e ela passa pelas camadas do solo, que você já viu as camadas do solo no outro capítulo, essa água acaba sendo filtrada. Então, essa água presente aqui no subsolo, nos aquíferos, são águas potáveis. Mas a ação humana pode sim poluir. Por exemplo, as águas desses lençóis freáticos podem ser poluídas pelo uso incorreto de agrotóxico, de resíduos da mineração, de atividades industriais, pode levar essa água a ficar poluída.
Outro fator que também pode atrapalhar a formação desses aquíferos são o desmatamento, que vai acabar diminuindo a capacidade de infiltração do solo. Aqui no Brasil, nós temos o aquífero Guarani, onde possui um grande reservatório de água subterrânea. Então, meninos, essa foi a explicação do nosso conteúdo. Você precisa sair dessa aula entendendo os conceitos de lençóis freáticos, oceanos e mares, lagos e lagoas, rio perene, rio temporário, para que você possa conseguir responder a sua atividade lá na página 43 e 44. Eu espero que vocês tenham visto esse vídeo até o final e que vocês tenham compreendido. Então, meninos, para vocês que assistiram o vídeo até o final, vamos combinar assim? Todo mundo que assistiu até o final vai escrever o seu nome aí nos comentários, assim, quinta-feira a tia vai saber quem foi que assistiu ou não. Certinho? Um abraço para vocês, façam a atividade e qualquer dúvida pode chamar que eu estou aqui disponível no WhatsApp. Um abraço, tchau!